Por favor, abra sua Bíblia, livro de 2 Reis, capítulo de número 24, versículo 14 até o 16, e à medida que você achar, você diga amém. 2 Reis, capítulo 24, versículo 14 a 16, 2 Reis, está aqui no meu computador, está aqui na tela, mas eu vou fazer questão de abrir junto com vocês, 2 Reis 24, 14 a 16. Eu tenho sempre falado isso e vou falar de novo, que é para aqueles que pregam aqui, aqueles que ministram. Se a gente incentiva o povo a trazer Bíblia para a igreja, a gente tem que usar a Bíblia na hora do culto. Abra sua Bíblia, pode fechar, bota no banco. Não, abra sua Bíblia, vamos para a Bíblia. Vamos consultar a palavra do Senhor. Amém? Então diz assim o texto sagrado: E transportou a toda Jerusalém, como também a todos os príncipes e a todos os homens valorosos, 10.000 presos, e a todos os artífices e ferreiros. Ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Assim transportou Joaquim a Babilônia, como também a mãe do rei, as mulheres do rei, os seus oficiais, os poderosos da terra, levou preso de Jerusalém a Babilônia. E todos os homens valentes até 7.000, os artífices e ferreiros até 1.000, e todos os homens destros na guerra, a estes o rei de Babilônia levou presos para Babilônia. Pai, nós oramos mais uma vez, agradecidos, Senhor, pela oportunidade de estarmos diante do Teu nobre povo nessa noite. Como somos privilegiados. E mais uma vez eu te peço, Senhor, usa Teu fraco vaso para falar com o Teu nobre povo. É o que nós pedimos aqui, Senhor. Ilumina nosso entendimento para compreendermos as verdades da Tua palavra, em nome de Jesus. E você diga amém. O tema dessa mensagem, as crianças aí, as meninas que gostam de anotar, a mensagem vai colocar na tela aqui a arte, o pessoal da mídia: ferreiros, artesãos e carteiros. Não fica preocupado não, que eu vou explicar para vocês. Ferreiros, artesãos e carteiros, códigos celestes para o crescimento do reino. E até finalizar esse estudo, esse tema aí pode mudar, ok? Hoje eu quero falar sobre esse assunto com vocês: ferreiros, artesãos e carteiros. E também tem porteiros. É muito assunto, é muita informação. E eu aprendi que com muita informação de uma vez só, o povo não pega, não é? É como você colocar muito nutriente de uma vez só e o corpo não absorve. Então, como não é só vocês aqui, o pessoal das unidades, o pessoal de Portugal, o pessoal de São Luís também, todo mundo me cobrando isso, então eu vou falar uma parte da mensagem hoje e outra parte eu falo terça-feira. Mas eu quero ver vocês terça-feira. O céu tirou a foto aqui, ok? Porque não adianta bater palma e você ficar em casa, certo? Então vamos para cá, vamos estudar a palavra de Deus, tá legal? Então vamos lá. O texto que nós usamos, pode voltar, Tainã, o texto, a palavra introdutória, ela vai falar do momento em que o rei de Babilônia vai fazer a deportação final do povo de Israel para o cativeiro babilônico, ok? Para que você possa ter um entendimento melhor, nessa época, ou 100 anos antes, o país Israel estava dividido em duas partes. Uma parte se chamava Israel, outra parte se chamava Judá. A parte chamada Israel já tinha sido dizimada 100 anos antes, pelos assírios. Agora nós temos a parte sul, que é a parte de Judá, um pedacinho de Benjamim, aonde fica a capital Jerusalém, ok? Então, quando Nabucodonosor vai invadir, é um sistema diferente de invasão que se usava naquela época. O que ele faz? Ele faz em 3 etapas, e na última etapa, na etapa final, ele faz um cerco e ele vai transportar, tira dessa terra e leva para outra terra. Então ele vai tirar os habitantes de Jerusalém, ok? E vai levá-los para onde? Para a Babilônia. É engraçado que você não vai ver aqui ele falando de médico.
Ele não vai ver ele falando de perfumistas. O autor sagrado, é claro que não vai falar aqui de cabeleireiro, de professor, se ele fosse citar aqui todas as profissões. Mas ele quer destacar umas profissões pontuais aqui. Então aqui ele quer dizer, vai levar o rei, a mãe do rei, as mulheres do rei, os nobres, e aí ele vai começar a falar algumas coisas mais interessantes, menos óbvias, mas mais interessantes. Ele vai falar homens de guerra, valentes, e aí é onde a gente quer falar hoje. E vai dizer que ele vai transportar artífices e ferreiros. Ele pega os artífices, que são os artesãos, algumas versões vai falar artífices, outra vai dizer que são artesãos, e os ferreiros, e tira de Jerusalém e leva para a Babilônia. Por que que ele vai buscar esse tipo de gente, vai retirá-los da terra, levá-los para fora, e só vai deixar os pobres na terra? Isso aqui é uma estratégia, porque ele está tirando as mentes pensantes e quem tinha a capacidade de reconstruir a cidade. Então, ferreiros e artesãos têm a capacidade de reconstruir algo que foi destruído. Então, a ação de Nabucodonosor, que é uma personificação da ação maligna, é retirar da terra aqueles que têm a capacidade de construir, de reerguer, daqueles de edificar. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Nós precisamos entender que Deus tem um plano universal. Deus tem um plano para cada coisa. Deus tem os planos macros e tem os planos micros. A gente sabe muito bem, porque vocês são pessoas inteligentes, o povo da plenitude é um povo inteligente, amém, irmão? A gente sabe que existe o macrocosmo e existe o microcosmo. O macrocosmo está, irmão, do lado de fora do nosso planeta, que é uma coisa gigantesca. É gigantesco o mundo do lado de fora do nosso planeta. É tipo assim, se eu não estou enganado, 1 milhão de segundos são 47 minutos, 47 dias, se eu não estou enganado. Se eu não estou enganado. 1 bilhão de segundos são 3 anos e pouco. 1 trilhão de segundos são 31 mil anos. Por que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você porque a Via Láctea tem cerca de 200 bilhões de estrelas na Via Láctea, que é a Via Láctea, a galáxia que nós estamos incluídos. O nosso sistema solar está na Via Láctea, que existe 200 bilhões de estrelas. E os entendidos, que não sou eu, vão dizer que existem cerca de 300 bilhões a 1 trilhão de galáxias no universo. Olha o tamanho disso. Existe um buraco negro, que os cientistas já catalogaram, que ele é cerca de 1 bilhão de vezes maior do que o Sol. Esse é o macrocosmo. Mas existe o microcosmo, que é o mundo das bactérias, aonde a gente não vê, que ele é um mundo gigantesco, que nós não conseguimos ver a olho nu. São colônias de vida que existem, mas acho que nós não vemos, e o Criador cuida de todos eles. Por exemplo, o oceano do nosso planeta. O oceano do nosso planeta, o ponto mais fundo do oceano do nosso planeta, as Fossas Marianas. Dentro das Fossas Marianas existe o Abismo Lawrenciano, que é cerca de 11 mil metros de profundidade. O lugar mais alto do nosso planeta tem 8.300 metros, que é o Monte Everest. Pega o Monte Everest, vira de cabeça para baixo, que sobra ainda mais uns 3.000 metros. E o homem não consegue chegar lá, já chegou poucas vezes, porque a pressão é muito grande. Existe um universo lá embaixo. Aí você vai ver que Deus tem plano, para o lado de fora, para o lado de dentro e para aquilo que eu não vejo. Deus tem um plano, escute isso, Deus tem um plano para a sua vida.
Deus tem um plano para a plenitude. Deus tem um plano para Itaboraí, para o Rio de Janeiro, para o Brasil, para o mundo. Deus tem um plano. Deus tem um plano. Deus tem uma visão. Deus tem uma visão. Por exemplo, se eu chegar para a Dona Déia e falar assim: Dona Déia, quero comer canjica. Aí Dona Déia vai pegar, vai comprar milho branco, coco, leite condensado, leite de coco, açúcar, canela e tal, essas coisas todas. São ingredientes separados, mas na mente dela ela sabe que ela vai juntar aquilo e vai criar algo. Deus, o nosso Deus é assim. Ele tem várias peças que ele junta para criar o seu plano, para realizar seu plano. Nada foge dos seus planos. Nada foge dos seus planos. Eu gosto muito de uns videozinhos que passam na internet sobre relógio. Uma marca, que nem a marca, né? É um joalheiro, Jacob, alguma coisinha desse tipo aí, que existe um relógio do cara que vale 12 milhões de dólares. E aí o camarada vai desmontando aquele monte de peça, tudo pequenininha, e ele desmonta, lava, lubrifica e depois ele vai montando. Não sobra uma pecinha. Chega lá em casa, se eu comprar um móvel que eu for montar, quando eu vejo, montei um monte de parafuso. Deus não deixa nenhuma peça do lado de fora. Não fica nada faltando. E não fica nada sobrando. Deus tem um plano. Qual é o plano de Deus? O plano de Deus, escute isso. O plano de Deus é trazer o mundo dos céus para a terra. Esse é o plano universal de Deus. Trazer o mundo do céu para a terra. Por isso que Jesus nos ensina a orar. E o que Jesus fala está na ordem do absoluto e não do relativo. Jesus disse assim: quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E orem assim: venha a nós o teu reino. Jesus nunca me ensinou a orar para que eu saia daqui para ir para lá, mas diz sempre que o que tem lá, venha para cá. O modelo que tem lá, vem para cá. E no final da história, Deus vai fazer novos céus e nova terra, unindo as duas coisas. Se você tem a esperança de morrer ou ser arrebatado para morar no céu, para virar anjo e visitar essas bilhões de galáxias, sem fazer nada, você está enganado, porque você vai trabalhar no céu. Não gostei, pastor. Porque a Bíblia diz que ele nos fez reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes indicam funções. E diz também que aquele que vencer, ele vai se assentar no trono com Jesus para reger as nações com vara de ferro. Que nações são essas? Ok? Tanto é que a Nova Jerusalém desce do céu para governar a terra. Então Deus tem um plano, Deus tem um modelo no céu, vou repetir. Deus tem um modelo no céu que ele quer trazer para a terra. Vou repetir. Deus tem um modelo no céu que ele quer trazer para a terra. Vou repetir para alguém se entender melhor. Deus tem um modelo no céu que ele quer trazer para a terra. E Deus procura esse tipo de pessoas. Porque existem pessoas que elas têm uma Ferrari e elas não sabem dirigir. Ah, o camarada mora em Itaboraí, eu quero ter uma Ferrari para andar em Itaboraí. Ele não vai nem colocar a sexta marcha, ele não vai colocar nem a quinta marcha aqui na 22 aqui. Dificilmente ele vai passar da terceira para a quarta. Por causa da potência. Não existe nada aqui, espaço para um carro daquele. E muitos de nós somos assim, temos tanta coisa e nos contentamos com tão pouco. As nossas orações é pelo cachorro, o gato, o periquito. É por trabalho, por comida, por casa, por faculdade. Alguns de nós não estamos interessados no que Deus tem de maior. E o melhor, Jean de Luciquelli, é aonde eu estou incluso dentro desses planos. Deus tem um plano e eu não estou nele? Eu não faço parte disso? Aonde eu me encaixo dentro disso? E eu tenho uma boa notícia para alguém aqui. Você está incluso dentro dos planos de Deus, Vaz. Deus procura essa gente interessada,
Tem muita gente que vocês já ouviram pregar dizendo que só existe uma classe de pessoas que Deus procura. Está errado. Deus só procura verdadeiros adoradores. Está errado. Deus procura outro tipo de pessoas. Segundo Crônicas, capítulo 16, versículo de número 9. Segundo Crônicas, capítulo 16, versículo de número 9, vai dizer: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Passa por toda a terra procurando, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Deus quer se mostrar forte para alguém. Deus está procurando alguém. Deus está procurando alguém para ele se mostrar forte. Ô glória. Eu vou repetir, porque pode ser que ele ache alguém aqui nessa noite. Deus está procurando alguém para que ele se mostre forte para com essa pessoa. Está vendo? Pastor, tem outros tipos de pessoas que Deus procura? Está lá em Ezequiel. E eu procurei um homem que estivesse na brecha entre mim e a cidade, não encontrei ninguém. Deus procura intercessores também, tá? Só a título de pontuar. Então Jesus ensina a orar, para que venha. E agora olha o que ele vai falar em Efésios capítulo 4, versículo 8. Subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele deu dons aos homens. Você é homem como ser humano. Deus te deu dons. Deus te deu dádiva. Deus te deu talentos. Deus deu a cada um. A um deu 5, a um deu 2, a um deu 1. Mas ninguém ficou sem. Todo mundo aqui tem. Todo mundo aqui tem. Um canta, um ora, o outro prega, o outro revela, o outro é do mercado financeiro, o outro é do ensino. Cada um de nós temos um papel a exercer. O problema nosso, que hoje não dá tempo, quem sabe terça-feira eu explique melhor, é que nós fomos doutrinados de uma forma errada. Nós separamos coisas que não eram para ser separadas. Nós entendemos errados, e isso não é culpa dos nossos antepassados. Eles entenderam assim. Antigamente, a gente separou religioso e secular. A gente acha que existe separação entre religioso e secular, espiritual e material. A gente acha que ser pastor é espiritual e ser bancário é material. A gente acha que ser pastor é espiritual e ser relojoeiro é material. E quando na verdade não é. Quando na verdade tudo é espiritual. A separação que a Bíblia manda se fazer é entre santo e profano. Existem coisas que são santas e existem coisas que são profanas. O que eu quero dizer para você com relação a isso? Deus é glorificado através das obras das suas mãos. Aquilo que você faz bendiz o nome do Senhor. Por exemplo, tem um carro, um caminhão que ninguém consegue resolver. Vem um camarada cheio do Espírito Santo e o Espírito Santo se manifesta atrás da mão dele. Ele vai lá, coloca lá, blá, 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 consertou o carro. Quem é esse camarada? É o pastor da igreja ali. Mas o pastor, ele é eletricista, ele é mecânico, ele é da eletrônica. Uau! Esse é o nosso problema. O nosso problema é achar que o que eu faço não glorifica a Deus. Mas tudo que você faz glorifica a Deus. Porque, não é algumas, mas diz assim, porque tudo é dele, por ele e para ele. Para ele são todas as coisas. Ele não disse algumas coisas. Então você, quando está ensinando na escola, Deus está sendo glorificado através da sua profissão. Quando você está edificando uma casa, Deus está sendo glorificado através da sua casa. Aleluia, das obras na qual você faz. Por que os melhores relógios são suíços? Por causa da reforma protestante. Não entendi. Porque Calvino, quando vai para a Suíça, e depois dele pregar o evangelho, há uma revolução na cidade. Calvino vai ser o prefeito da cidade.
E como os reformadores, eles vão começar a dizer que o trabalho das suas mãos glorificam a Deus. Então quem faz o relógio glorifica a Deus. Tudo que você faz para Deus. Você faz uma colher, você faz para Deus. Você edifica uma casa, você edifica para Deus. Você faz um relógio, você edifica para Deus. Se você faz para Deus, você faz o melhor relógio. Por que os melhores carros são os alemães? O mesmo princípio. Mas eu e você, nós não conhecemos ninguém aqui, de repente no Piauí deve ter uns profissionais que são os porqueiros, são crentes, mas ele degrine o nome do Senhor. Eu sei que aqui não acontece, mas só lá no Pará, que algumas pessoas hiper falam, é crente? Então não quero contratar, porque crente dá muito problema. Mas a Bíblia fala que Deus deu dons. Dons, Deus te deu dons. Deus te deu dons. Irmão, eu detesto hospital. O lugar que eu não gosto de ir é hospital. É mais fácil eu fazer sepultamento, irmão, do que ir visita no hospital. O pessoal fala assim, que é isso, pastor? Deus me livre. Lá o cemitério, tem capeta. Irmão, ali não tem nada, tá? ali já era, acabou. Agora, no hospital, e no entanto tem gente que trabalha lá. Tem gente que fala assim, pastor, estou estudando para quê? Para ser enfermeira. Eu falei, aleluia. Aí ele fala assim, para ganhar dinheiro ou para ajudar as pessoas? Você já pegou uma enfermeira ruim? Já pegou alguém aqui, já pegou uma enfermeira ruim? Hã? No primeiro parto, no primeiro filho do filho de Kátia, veio uma moça para dar banho nela. Ela cortada, coitada. Irmão, hoje eu sou tranquilo, né? Mas imagina eu com 27 anos, né, irmão? Eu era meio cabeça quente. Então, irmão, quando a dona começou a jogar a Kátia para lá e esfregar, a Kátia começou, rapaz, eu falei, senhor, dona, como é que é? Isso aí é minha mulher, pô, não é um pedaço de carne, não. Toma cuidado com esse negócio aí. Não, senhor. Mas quando o Lucas queimou o rosto, a enfermeira, a assistente do cirurgião, foi um anjo de Deus na nossa vida, porque ela cuidava, tirava aquelas, como é que é o nome? Os curativos, e ajudou a cuidar de Lucas, que não ficou nenhuma cicatriz. Por quê? Deus não se manifesta só em falar em línguas, vaso. Deus não se manifesta só em falar em profecia. Deus não se manifesta só em cantoria em cima de altar. Deus se manifesta através das dádivas que Ele deu e colocou na sua mão. Agora vamos comigo. Dito tudo isso, Moisés, quando vai ter a experiência no Monte Sinai, Moisés sobe no Sinai. 6 dias a nuvem está ali em cima, e diz o texto que ao 7º Deus chama Moisés para dentro da nuvem. E Hebreus vai dizer que no céu existe um tabernáculo no céu, aonde Jesus penetrou além do véu para levar seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Então Moisés, 2000 anos antes, sobe no Sinai e Deus mostra para ele o molde. Deus dá a visão a Moisés. Veja o tabernáculo, olhe o tabernáculo, ande dentro dele, veja, observe os detalhes. E Moisés está olhando os detalhes. Ele começa a olhar os detalhes. E ele vê um castiçal. Castiçal tem 35 quilos de ouro. 7 canudos interligados. Não pode ter solda. É uma peça única. Acesa por pavios em cima dele. E em cada canudo tem uma romã e tem uma flor. Uma romã e uma flor. Uma romã e uma flor. E ele vai ver os detalhes, os tamanhos, as medidas. E ele observa. E Deus está mostrando. Deus está dando uma visão. Deus está dando uma visão. É esse o modelo do céu que eu quero que você faça na terra. É esse o modelo que está no céu que eu quero que tenha um igual na terra. Eu vou repetir. É esse que eu quero, é isso que tem no céu que eu quero que você leve para a terra. E Moisés, quando chega na terra,
Moisés chega extasiado na terra. Mas Moisés vê aquele monte de objeto, ele vê aquele monte de coisa. Mas quando ele chega na terra, ele fala assim: mas eu não sei fazer isso. Eu estou com a cabeça cheia de visão, mas eu não tenho habilidade suficiente para tornar a minha visão, para materializar a minha visão. O que eu vou fazer agora? E diz o texto sagrado, Êxodo 25:40, atenta para fazer conforme o modelo. Faz igual o modelo, não faz parecido. Faz igual eu te mandei. Aí o que acontece? Moisés tem a visão, mas quem deu forma, materializou a visão de Moisés foram os artesãos. Os artesãos materializam a visão do líder. Os artesãos é o que tem a capacidade de trazer aquilo que está no abstrato para se tornar concreto. Moisés, quando vê aquilo, ele está cheio do Espírito, porque quem tem a visão está cheio do Espírito. Mas é interessante saber que tão cheio do Espírito quanto é o que tem a visão, tem que ser cheio do Espírito aquele que vai materializar a visão. E diz o texto sagrado, em Êxodo capítulo 35, de 30 a 34, está na tela, Êxodo 35, de 30 a 34, 34, 30, 34, 30, 34, 30, Êxodo 35, de 30 a 34. Disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu. E tem uma versão que diz: e ele foi cheio do Espírito. É a primeira pessoa na Bíblia que foi cheia do Espírito Santo. Não falou em línguas, não teve visão, não teve revelação, não operou milagre. Mas a habilidade manual, habilidade, inteligência, conhecimento em todo artifício. Vai. Verso 31. Eu não li o verso 31. E o Espírito de Deus... Tá, eu li. Verso 32. E para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, e para lapidação de pedras, de engaste, para entalho de madeira e para toda sorte de lavores, também lhe dispôs o coração para ensinar a outros, a ele e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Ou seja, Moisés tem a visão, mas tem uma classe de gente que é especializado em materializar a visão. Tem uma classe de gente que é habilitada para trazer para a terra, trazer forma, trazer a vida, fazer acontecer a visão que o líder tem. Deus não dá visão à igreja, Deus dá visão à liderança. Deus derrama algo sobre o altar. Tem algo no mundo metafísico que é derramado sobre o altar. Mas aí embaixo é que a visão tomará forma, é onde a visão será materializada. E para isso, Deus vai dizer que Ele vai ter os artesãos. Dentre os artesãos, você pode falar que eles são ferreiros, ourives, eles podem ser até carpinteiros e construtores, se eu fosse ampliar. Por exemplo, quando você vê a profissão de Jesus, no original grego, Jesus não é marceneiro, ao carpinteiro de Nazaré. Por exemplo, as casas dos Estados Unidos, basicamente, elas são construídas de madeira. Então, quem trabalha com construindo casas nos Estados Unidos, ele é chamado de quê? Construtor, não de marceneiro, nem de carpinteiro. Entende? Então, o que fizeram? Pegaram um carpinteiro,
do carpinteiro ajeitar, e a gente acha que Jesus é o que fazia móvel. Então tem gente até que fazia isso. Jesus fazia uma cadeira em um dia e vendia caro, e Jesus tinha casa na praia por causa disso. Meu Deus do céu. Então Jesus está muito mais para um construtor do que para um carpinteiro em si. Então essas categorias de pessoas são chamadas dos artesãos. Eu quero falar hoje apenas de um, porque agora eu começo a pregar. Quem são? Artesãos e os ferreiros. Vamos embora. Os dois trabalham com fogo. A ferramenta de trabalho deles é fogo. Fogo e martelo. No fogo, os elementos são amolecidos. No ferro, outros elementos são adicionados para criar o aço. No ouro, o fogo faz o efeito inverso. O fogo retira impurezas. Se você pega um ouro de baixa qualidade e você coloca fogo nele, é uma coisa impressionante. Eu já vi, já fui em oficina de camaradas, conheço gente que trabalha com isso, e ele me mostrou que quando ele coloca o fogo sobre o ouro dança em cima da base de ferro, ele dança e ele foge da sujeira. O fogo tira, o ouro ele foge. Quando ele está aquecido, ele não permite que a sujeira se anexe a ele. O ouro, a sujeira só se anexa a ele quando ele esfria. Crente é assim também. Quando ele está cheio de fogo, ele foge do pecado, ele foge da sujeira. Mas se ele está frio, a sujeira se anexa a ele. Mas a diferença maior entre os dois artesãos, escute isso e anote, meninas, é que um dobra o elemento com força, o outro na habilidade. Um dobra o elemento pela força, na bordoada. Por isso que você, quando você coloca lá, olha lá, por isso que eu pedi para a Tainã buscar. Olha o tamanho do bracinho do ferreiro. Então alguns irmãos aqui não poderiam ser ferreiros. Você vai ver que o ferreiro não é um cara delicado. O ferreiro é um cara rústico, porque ele é dobrador de elementos. Ele tem que pegar fogo, ele está perto do fogo, e ele começa a derreter. Ele derrete o ouro, ele derrete o ferro, mas ele derrete pela força. Aí você vai ver o ferreiro pega minério de ferro e o aquece, retirando impurezas. Depois que é retirada a impureza, são acrescentados níquel e cromo em proporções que ele deseja para gerar o aço. É um elemento acima do ferro. O nome disso é a forja. O ferreiro, ele forja elementos. O ferreiro, ele trabalha elementos e os transforma em coisas de superior valor, porque ele está acrescentando valores ao ferro. Isso faz um ferreiro, é a forja. Homens de Deus são forjados, porque eles têm matéria-prima, mas vem um ferreiro sobre eles, que acrescenta coisas neles, que vai mudando a sua natureza, vai mudando a sua essência, vai mudando quem ele é, e ele começa a ser transformado em alguma coisa diferente daquilo que ele começou. É por isso que alguém entra na igreja de uma forma, mas depois de algum tempo, ele é diferente daquilo que ele começou, porque ele passou pelo processo da forja, ele foi forjado, ele está sendo forjado no fogo, o ferreiro está preparando ele, colocando ele numa outra situação e categoria. Caso o ferreiro já encontre ferro ou aço, ele pega esse ferro, ou ele pega um pedaço de aço e o aquece. Ele vai e coloca na brasa. E os antigos, aqueles que viram esses filmes antigos, eu não sou dessa época, que viram o filme do Conan, ok? Que tem aquele, o fole
de a base de couro, que ele aumenta a temperatura para que o ferro derreta. Quanto mais quente, mais o ferro derrete. E é interessante saber que ele não permite que o fogo esquente demais, porque ferro mole demais não pode ser moldado. Ferro frio demais não pode ser moldado. Então o fogo é na medida em que ele encontra a consistência ideal para ser trabalhado. E depois do ferro ser esquentado, é martelo. E bordoada. E cada bordoada ele estica o ferro, ele estica o ferro, ele estica o ferro, ele estica o ferro, e o ferro geme, e ele estica o ferro. E quando o ferro está esticado, e quando o ferro está a ponto de quebrar, ele vai e bota na água. As moléculas se enrijecem, se unem, e depois ele pega fogo, bordoada e água. Fogo, bordoada e água. Fogo, bordoada e água. E é interessante saber que qual é o martelo que um ferreiro utiliza, porque diz a palavra, não é a tua palavra, o martelo que esmiuça a penha, e ele vai, bate com a palavra, e ele é culto do crescimento, é culto do domingo, e é pela palavra, e ele vai fazendo o processo, aquece, bordoada e resfria, aquece, bordoada e resfria, aquece, bordoada e resfria. E quanto mais vezes o processo é feito, mais essa lâmina se torna resistente. E depois, quando ele vê que a lâmina está no tamanho e na consistência necessária, ele faz uma coisa muito interessante. Ele prende a lâmina. Ele prende a lâmina de uma tal maneira que a lâmina não consegue se mexer nem para um lado, nem para o outro, nem para frente, nem para trás. E quando ela está totalmente imóvel, ele pega uma lixa, ele pega uma pedra e ele começa a lixar a espada. E como eu sou um pregador, eu vou dar sentimentos à espada. E a espada sente a pedra lixando e ela quer fugir, mas ela está totalmente imobilizada. Ela não consegue fugir nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás. E estão arrancando parte dela. Tem hora que joga um pouco d'água para amolecer e a espada chora e ela lisa. E ela é lixada, e ela é lixada, e ela é lixada, e ela é lixada. Mas ela não está entendendo que cada pedacinho dela que está sendo jogado fora, o fio está surgindo. A habilidade de cortar cada vez mais fácil e mais profundo. E depois dela passar por todo esse processo, que o ferreiro ele olha a lâmina e ele fala, essa é uma boa lâmina. E quando ele vê que é uma boa lâmina, ele assina o seu nome, ele grava o seu nome na lâmina. Para quê? E forja, prepara a espada, porque um grande guerreiro, quando se apresenta, quando ele vai lutar, ele quer uma espada de excelência. Porque quando você pega uma espada medíocre de uma excelente, você não consegue ver a diferença entre os dois aços. Você vai ver a diferença do aço é na hora da batalha, porque a de fraca qualidade ela quebra, mas a de boa qualidade defende o guerreiro. Aquilo ali é a qualidade. Então quando ele olha o nome gravado, ele fala assim, esse ferreiro é do bom, então essa espada é boa. Eu quero dizer para os senhores aqui, que foi enviado do céu um ferreiro. Um ferreiro chamado Espírito Santo. E ele procurou lâminas aqui, aleluia, no meio da plenitude. Oh glória, que você às vezes não entendeu o porquê que você não consegue se mexer para um lado ou para o outro. É luta, é dor, é ele afiando a espada, é ele afiando a sua vida, porque ele vai colocar o nome dele e vai entregar você na mão do poderoso guerreiro de Israel e vai dizer, pode usá-lo porque ele está preparado. Quem
os ferreiros da terra? Ferreiros são pessoas capazes de dobrar realidades. Ferreiros são pessoas que retiram resultado de problemas. Ferreiros são pessoas que conseguem fazer problemas se curvarem. Essas pessoas são extremamente resistentes, não desanimam facilmente, são perseverantes, resistentes ao fogo e trazem sobre si marcas de fogo, porque um ferreiro de vez em quando ele é queimado. Vide Heitor. Todo mundo que olha para o bracinho de Heitor fala: esse aí mexeu com fogo. O que você é? Alguém para tocar comigo aqui. O que você é? Você dobra realidades ou você se curva a realidades? Porque problemas virão para todos nós. Quando eu vejo alguns pastores, os pastores da nova geração, que eles só estão preocupados no tênis da marca, na roupa da marca, estão preocupados agora, como eu esqueci como é que é o nome que se dão agora, da combinação de cor de roupa do ministério de louvor. Meu irmão, não são ferreiros. Ferreiros, meu irmão, não se curva a problema. Ferreiro, se tem problema, eu vou dar um jeito nesse negócio. Oh glória, aleluia. Se acostumar a calor de batalhas, não foja de desafios. É claro que o mundo mudou, irmão. É claro que o mundo mudou. É lógico. A igreja de hoje não é a igreja da década de 80 e de 90. Mas o que aconteceu é que se criou um tipo de crente muito frágil, muito fraco. É gente que se não, alguém não passar por ele, não der bom dia, não der a paz do Senhor, ele se desvia. Ele vai embora. Se deu um problema, se puxou a orelha, se falou um negócio contrário, acabou ele. Um dia desse eu cheguei na igreja. E quando eu chego na igreja lá atrás, tem um garoto, um moleque de uns 10 anos, 11 anos, sei lá, com os pés em cima da cadeira da igreja, deitado. E ele é o bonzão, porque ele tem um iPhone, e a gurizada da idade dele não tem nada. E ele jogando e os demais tudo em torno dele. E quando eu cheguei, meu filho, aquele dia eu estava virado mesmo. Não minto não, eu estava virado aquele dia, meu irmão. Com esse negócio, bagunça, e gente andando no meio, e criança por lá. Eu falei, não, sou bom para todo mundo, meu filho. Sou bom de pastor, dirigente, até porteiro de igreja. Quando eu olhei para aí, ó, tá aí sentado, eu falei assim, rapaz, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês não estão vendo isso aqui, não? Eu olhei e falei, rapaz, que negócio é esse aí, menino? Que negócio é esse aí? Se levanta daí, rapaz. Sai, desliga esse troço aqui, vocês sumam daqui e vai procurar os pais de vocês. Foi embora. Estava escuro. Ninguém tem esse negócio de apagar. Esse dia eu estava de camisa vermelha, irmão. Imagina, vermelho com preto, aquela coisa toda e tal. Para azar da família, o garoto foi para os pais e começou. Aí teve um homem lá atrás que brigou comigo lá e falou comigo. A mãe estava se levantando. Quem foi esse que brigou? Ela falou assim, aí ele olhou e falou assim, foi aquele lá. Aí o pai já se levantou. Foi eu, chefia. Seu filho estava com a cadeira, com os pés na cadeira, fazendo bagunça assim. Eu só mandei ele desligar e mandei ele ficar perto de você. Cadê eles? Vou para outra igreja que tem amor com as crianças. Deixa eu falar um negócio para você. Eu tenho medo de criança, de garoto que não tem pereba, que não tem marca de pereba, que não tem um osso quebrado, que não tem uma marca de nada. Onde essas crianças vivem? Sabe por quê? Porque caiu no chão. Ai, gente, meu filho caiu no chão. Ai, meu Deus. Ele ralou o joelho. Quando
Quando eu aprendi a andar de bicicleta lá na rua da Camambanha, não era asfaltado. Janeiro, 40 graus. Eu falei assim, eu vou aprender a andar. Peguei uma bicicleta e desci Vaso. Quando eu desci ali, meu filho, o morro dali, meu irmão, o negócio desequilibrou na areia. Eu fiz aqui com a lateral, meu irmão, aquele shortinho curtinho, descalço, sem camisa, a costela passou ralando tudo no chão. Aí quando você volta tudo ralado, aí veio a Nadeia, com aquele potinho vermelho, marrom. Deixa eu colocar para não... Deixa eu tratar. Sabe como é que é o nome? Metiolate. Irmão, quem já passou pelo metiolate? Deixa eu perguntar aqui, quantos sobreviveram ao metiolate? Mas hoje as crianças não podem sofrer. Tô gostando que minha nora tem um sangue de índio. De vez em quando ela me manda um vídeo, chovendo e João na chuva, brincando no quintal. Esse dia ela me mandou uma foto, a cara do garoto era lama pura. Lama pura, eu falei, é isso aí, porque tem que fazer parte, sabe por quê? É na dor que um homem é forjado. É na dor, é na resistência, no não. É quando não tem e que você se esforça para ter e não existe facilitador. Por que tem esse monte de gente gorda hoje na nossa sociedade? Só para ver. Olha para o lado, gente da minha idade, pessoal aí de 40 anos. Quantos gordos você viu na escola de vocês, na turma de vocês? Quantos tinha? Tinha gordo, criança gorda? Tinha. Era tudo seco, se ficasse de lado não dava para ver. Por quê? Pouca comida. Não tinha refrigerante, não tinha. Era que suco, meu filho. Que suco, aquilo do brabo, que suco. Um pacotinho, 10 copos por pacotinho, meu filho. Hoje você olha para o lado, só tem criança gorda, obesa, gente. Por quê? Refrigerante, doce, sorvete, comer, videogame. Aí você, irmãos, o que será dessa geração? Mas hoje o Espírito do Senhor está procurando ferreiros dentro da plenitude. Oh, irmão, essa é uma boa palavra. Está procurando ferreiros dentro da plenitude. Gente que não foge do calor da batalha. Oh, glória, aleluia. Eu quero perguntar, existem ferreiros hoje aqui nessa noite? Levanta a mão e dê um brado de glória para Deus, meu irmão. Se acostumaram ao calor da batalha, não foge do desafio. Essas pessoas, troca essa música aí, que isso aí tá muito worship. Bota um negócio mais contundente. Daqui a pouco eu chamo Roberta para cantar, que você vai ver aí. Essas pessoas adoram o texto de 2 Coríntios 4,17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. É luta, mas vai ter vitória. Tem batalha, mas vai ter recompensa. Tem inimigo, mas ele vai fugir diante de nós. Tem problema aqui. Veio por um caminho, mas por 7 caminhos fugirão. Vocês acham que eu e Kátia já nascemos coroa, já, por acaso? Vocês acham mesmo? A gente já foi novo, já dirigiu igreja novo igual vocês. Quando o couro comia no banco, meu irmão, eu chegava em casa e contava para Kátia, e Kátia não ficava igual essas mulheres. Vamos lá falar com o pastor, vou pedir oração, porque... Quando eu chegava em casa, eu falava o problema, ela dizia, só falava assim, me dá o nome. Me dá o nome.
Porque era para pancada, meu filho. Meu filho baixinho assim, mas o couro comia. Ia para o trabalho de orava. Chegava ela, a pastora Cícera, subindo o morro de Santa Bárbara, caramujo, visitando. Chegava na casa e começava: retira as pedras, remove as águas, remanda fogo, meu Senhor. Batalha, guerra, peleja, vão batalhar, 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 batalhar. Deus ainda procura essa gente. Deus ainda procura essa gente que quer colocar seu nome na história. Deus ainda procura essa gente, aleluia, que não foge de batalha, que não foge de peleja. Tem alguém aqui que está entendendo o que eu estou pregando nessa noite, irmão? A visão foi dada à plenitude e é grande, irmão. Mas como Paulo disse, uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. É problema. Acha que Portugal vai se abrir assim pra gente, assim, tranquilo, sem nada, sem dificuldade nenhuma. Irmão, é luta, mas vai vencer. Nós vamos vencer, irmão. Irmãos, eu queria, irmão, alguém para reagir. Nós vamos vencer esse problema. Nós vamos ultrapassar esse momento complicado, e Deus já nos dá vitória. É necessário que ferreiros desse tempo se levantem e se apresentem. Eu não posso procurar, mas você tem que dizer: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Deixa eu falar um negócio para vocês. É Santa Ceia em torno da mesa. Eu fico observando o comportamento de alguns obreiros. Apareceu um problema. Não é nem problema, é um suposto problema que passou um carro, um elemento estranho. Daqui a pouco, tem uns que adoram ser anunciantes de desgraça. Os primeiros a contarem que passou alguém assim. Eu fico olhando essa gente. Eles adoram trazer informação. Uma coisa que eu aprendi: eu resolvo o problema e trago a notícia com a solução. O que você é? Proclamador de problema? Só quer me trazer o problema? Você não pode ser só o que fala do problema. Me traz o problema, me traz a solução do problema. Pastor, aconteceu isso, 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 mas eu já resolvi. Ou então você faz igual a Zezé: pastor, pegou fogo na igreja. Em casa, meu Deus, a igreja pegou fogo. A mulher me grita que está pegando fogo, mas ela larga o telefone. Ela não diz que o ventilador pegou fogo, que apagou. Não, ela diz que pegou fogo. Irmão, a igreja pegou fogo. Irmãos, eu já vi as labaredas parecendo Matrix. Rebentou a corda da guitarra. Vocês que sobem no altar, vocês têm que aprender a ser invisível, rapaz. Tem uns que adoram fazer a cara de que tem um problema. Outra... meu irmão, eu sou pastor da igreja, eu posso falar. Os outros não podem, não. O pessoal da mesa lá fez um negócio aqui. Todo mundo vendo. Meu irmão, rebentou a corda. Finge que não aconteceu nada. Toca com 5. Toca com 5, meu irmão. Quebrou esse negócio, bate com a mão. Mas dá um jeito, sabe por quê? Porque você dobra a realidade. Dobre a realidade, dobre a realidade. Problema vai ser resolvido. Eu vou solucionar esse negócio, porque eu sou ferreiro. Uns homens frouxos, miserável, que não resolve nada. Quem mata a perereca em casa é a mulher. Fulana, a perereca. Minha nora é expert em negócio de criança agora. Pergunta para ela: um neném, uma criança nasce com quantos medos originais? Fala para eles: 2. Barulho e altura, 2.
Todos os outros medos são adquiridos. A gente estava lá num lugar lá. Aí tinha uma menina da região oceânica, uma garota linda. A gente está saindo da casa para a gente passear. Quando a gente sai da porta, a gente está saindo da porta, Mateus. Quando a gente sai da porta, ela falou assim: "Ah!" Meu Deus do céu, meu Deus do céu. De um besourinho desse tamanho. Ah! Vocês já viram criança pescando rã no valão? Aí vocês falam assim: pastor, que mensagem é essa? Eu não estou pregando apenas para os que estão sentados, mas para os formadores da nova geração que estão vindo. A plenitude tem muito tempo ainda. Ô irmão, há uma obra gigante a ser realizada depois de mim ainda, irmão. Deus ainda precisa desses ferreiros. Vocês com filhos pequenos, forjem homens, meninas poderosas, gente abençoada sobre a terra. Receba essa palavra. Toda igreja que tem uma grande visão precisa de dobradoras de realidade. A visão é cara, ele diz: eu financio. O desafio é grande, então tem meu nome. Se é para sangrar, eis-me aqui. Quem foi o ferreiro que forjou você? Da onde você veio? Quem assinou você a sua armadura? Que você pode dizer assim: eu sou cria de fulano de tal. Quem endossa seu chamado? Quem endossa quem você é? Quem endossa que você é? Tem instrumento, eu canto. Não tem instrumento, eu canto. Tem sonho, eu prego. Não tiver sonho, eu prego. Eu sou forjado na batalha. Oh, meu Deus do céu! Onde estão aqueles que formarão as novas espadas? Onde estão aqueles que formarão as novas espadas? Irmãos, nós precisamos de mensagens consoladoras, sim, mas nós temos que nos apresentar. Deus tem uma obra a realizar. Deus tem uma obra a realizar, irmãos. As pessoas que Deus vai usar estão sentadas nessas cadeiras aí. Estão sentadas nessas cadeiras, elas não estão passeando na terra. Eu tenho uma missão. Quem tem uma missão aí, irmão? Quem tem uma missão aí, Vaz? Quem tem uma missão, levanta a mão e dê glória para Jesus aí, irmão. Eu tenho tanto para falar. E termino aqui. Em Zacarias capítulo 1, versículo 18 a 21. Coloque aí, por favor, e eu termino agora. Tem muita coisa, eu termino terça-feira. Zacarias 1, 18. 1, 18 a 21. 18, Zacarias 1, 18. Levantei os olhos e vi, eis 4 chifres. Perguntei ao anjo que falava comigo: que é isto? E ele me respondeu: são os chifres que dispersaram Judá, a Israel e a Jerusalém. E o Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então perguntei: que vem fazer estes? E ele respondeu: aqueles são os chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pôde levantar a cabeça. Esses ferreiros, pois, vieram para amedrontar, para derribar os chifres das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá para espalhar. Ou seja, os chifres são os poderes que vieram prejudicar a Israel, Jerusalém e a Judá. Mas os ferreiros vieram para combater os poderes. Porque ferreiros têm o poder de combater. Aleluia. Tem problema que eu vou resolver aqui, irmão. Tem problema que eu vou resolver aqui, irmão. E existem problemas que são resolvidos na caneta. Aonde estão vocês, ferreiros? Aonde estão os arquitetos aqui dentro?
Aonde estão as pessoas que me darão solução? Aonde estão os eletricistas? Vira e mexe, tem um para me dar uma informação. Só fazem isso. Pastor, Deus sobrecarga, queimou isso. Deus sobrecarga, queimou aquilo. Deus sobrecarga, Deus não sei o que. Aonde está o ferreiro que vem com a inteligência do céu? Eu vou resolver a situação. Porque pastor não é eletricista, mas o Espírito de Deus derrama sobre alguém, ô glória, que pega, que resolve, que soluciona. A visão é cara. Eu preguei essa mensagem na Dunamis, quarta-feira, e terminei a mensagem e vim embora para casa. Na madrugada de quarta-feira, a arquiteta que fez a planta da igreja, ela disse que foi acordada pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo desceu as blueprints, as plantas celestes, e Deus começou a dizer para ela: assim vai ser a igreja. Assim serão as etapas. Vai ter essa ampliação para cá, essa para lá, assim, assim. E começou a mostrar todo o processo para ela, até chegar a 5.000 lugares. O pastor Antônio me ligou igual um doido. Ele falou assim: pastor, o que o senhor pregou na quarta-feira aconteceu na madrugada. O céu procurou alguém para mostrar o plano dele a nosso respeito. Eu vou falar aqui terça-feira sobre ourives, carteiros, porteiros. Existem coisas do céu que Deus quer trazer para a terra, mas é necessário alguém que diga: eis-me aqui. Eis-me aqui, sou eu. Glória. Nem todos profetizarão, nem todos terão visão, mas todos serão cheios do Espírito Santo. Todos serão cheios do Espírito Santo. Fiquem de pé, irmão. Aleluia. Os dobradores da realidade. Dê a mão a alguém que está do seu lado. Aleluia. Aleluia. Oh glória. Dê a mão, fecha o corredor. Aleluia. Não vou trazer vocês à frente aqui porque já está tarde, mas eu quero orar, e eu quero orar com você. Quero orar com você. Oh glória. Oh glória. Aquele que vai dizer: eis-me aqui. Eu serei solução. Eu serei solução. Eu serei solução. Eu serei solução. Teremaio sendoro colossi andarabarache. Pirimiki asute cantaramaraiase. Ouçam a minha voz. Nós já estamos na plenitude há 33 para 34 anos. 25 em Itaboraí. Mas talvez, apenas talvez, nós tenhamos a melhor safra de crianças desse período que nós estamos aqui. Há umas crianças muito especiais aqui. Todas elas são. Mas tem umas que você olha e fala assim: é diferente. O que o Senhor está falando com relação a isso? Existem os ferreiros e os artesãos, os ourives. O ferreiro dobra na força, o artesão dobra pela habilidade. Nem sempre você dobra a criança como ferro na força, mas na habilidade. Eu não vou dizer vocês, se nós, porque a palavra sai do altar, quem materializa ela é vocês.
Se nós nos unirmos, altar, ministério infantil e paz, nós teremos uma geração, daqui a pouco tempo, irmão, poderosas. Essas crianças não terão vergonha de falar de Jesus. Elas não terão vergonha de se expor. Elas serão mentes pensantes. Mas é necessário que esses ferreiros, eles digam: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Paugue, sadoble, pagancho, fluxa. Elias guerreava no mundo do espírito, lutando contra Jezabel e Acabe, na base da profecia. Mas um homem chamado Obadias pegou 100 profetas e de 50 em 50 ele os escondeu nas cavernas e os alimentou de pão e água. Cabadope, Paraçá. Deus precisava de Elias em uma esfera e precisava de Obadias em outra esfera. Deus precisa de você, filho. Inose e plaxa, cheva, turlepakiosemaraia. Toma um posicionamento hoje. A tua estrutura espiritual e o tempo que você tem de jornada, você já deveria ser daqueles que defendem, daquele que vai para frente da batalha e diz: venham para trás de mim que eu vou defender vocês. Ela sondoque mantuple que eu chamara contole barabas. Dilena sute camborosie daraia. A Bíblia vai falar de um homem chamado Caleb. Caleb, juntamente com Josué e mais 10 espias, são enviados a Cádiz Barneia. E chegando lá, eles veem uma terra boa, verdade, cachos de uva que era necessário 2 homens para carregá-los. Mas quando voltam, os 10 vão dizer assim: nós somos como gafanhotos aos seus olhos, e nós somos como gafanhoto aos nossos próprios olhos. Mas Caleb vai se levantar e vai dizer: eles são pão e nós iremos devorá-los. Por que Caleb vai falar isso? Porque Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, ele era homem de meio sangue. Sua mãe era israelita, mas seu pai era de uma tribo nômade. E o que a tribo nômade de Caleb fazia? Ferreiros. Quando Caleb encontrou um problema, ele fez o problema se envergar. Ele não desistia da dificuldade, ele disse: Deus vai nos dar vitória. Deus vai nos dar vitória. Caplac sai de embaraço. Por isso, Valber, no teu nome tem ferreiro. Tebaras. Tembo ramono se que mandou tarabacauacé. Teia sai tevla. Abra seu baú. Abra seu baú antigo. Tebarás remanaraia. E pegue o martelo novamente. E forge. 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 Teu casamento não vai acabar porque você não vai desistir. Você não vai voltar atrás porque você não vai desistir. O diabo não prevalecerá contra a tua família porque você é ferreiro e você se levantará contra ele. Eis-nos aqui, Senhor. Usa-nos as tuas mãos como tu queres. Esse ano de 26, Senhor, é ano de águas profundas.
ano de intimidade, de revelações, Senhor. Procura esses fiéis neste lugar, Senhor, e ache-os, capacite-os, Pai, e me entregue eles, Pai. Me entregue essa gente, Senhor. Me entregue essa gente, Senhor. Me entregue mulheres verdadeiras, Senhor. Me entregue, Senhor Deus, mulheres Déboras, Senhor. Me entregue, Senhor. Me entregue Joquebedes, Senhor. Me entregue Joquebedes que não abrem mão dos seus filhos, Senhor. Me entregue Anas, Senhor Deus, que não se coadunarão, Pai amado, a esterilidade. E bleda lozi que darabla anduki que o sembarache. Abre meus olhos agora e me mostra esses moços aqui, Pai. Aonde há um ferreiro aqui, Senhor. Aonde estão os ferreiros aqui, Senhor? Aonde estão os dobradores de realidade, Jesus? Aonde estão aqueles, Pai amado, que não desanimam? Faz assim, Pai, porque nós estamos à sua disposição. Solte a mão de alguém. Feche seus olhos. Não olhe para mim. Olhe para o céu. Olhe para o céu. Com os olhos fechados, vejam o céu. Com olhos fechados, vejam o céu. Alguns de vocês vão começar a sentir testificação no coração a respeito desta palavra. Kalazi tereb andaramlaxa. Eu preciso de 1 minuto de adoração nesta hora agora. Eu preciso de 1 minuto de alguns aqui abrindo a boca e dando glória e bendizendo ao nome do Eterno. Aonde estão aqueles que são da língua estranha? Aonde estão aqueles que se ligam com a unção que sai do altar? Aonde estão aqueles? Shemaia Sublier. Alamaconche kamamontu kita tataracoterebas. Che alaya zoro lo shieba. Hey ay 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 basui alabarase. Com as mãos soltas, com os olhos fechados, eu conto até 3 e você aplauda na proporção na qual Deus falou com você. Se você não é um desses ferreiros, não aplauda, fique quieto. Mas se você faz parte desse negócio, 1, 2, 3, aplauda se você faz parte desse time. Aplauda se você recebe esses blueprints do céu para a terra. Aplauda se você faz parte desse corpo. Aplauda se você é dobrador de realidade.